Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui na casa bonita e harmônica, como diz o nome, com muita paz. E essas oportunidades, de contato vêm só enriquecendo a nossa família espírita e a troca de experiências e reflexões, em cima da doutrina. Meu nome é Eugênio, todo mundo já sabe, sou da cidade de Pedro Leopoldo, sou cantador do grupo Meio, Centro Espírita Meio, sou responsável pela casa de Chico Xavier. E aqui estamos com muita alegria, agradecendo o convite da casa para estarmos juntos aqui nessa noite. O tema proposto para nós é mediunidade. E a lição da noite do Evangelho já abriu nos trazendo o objetivo e como a mediunidade, através dos tempos, tem nos beneficiado pelas orientações do mais alto. E ali deixou claro o objetivo da mediunidade gratuita, porque ela traz benefícios e, além de tudo, nos traz orientações estimulando a fé. Como fala na lição, ninguém poderá reclamar que não tem fé porque teve que pagar, por isso que ela é gratuita. Então, a mediunidade faz parte da nossa experiência aqui na Terra e do nosso meio de comunicação com o mais alto, e a nossa comunicação com Deus. Por isso que todos nós temos o dom da mediunidade, como Kardec nos fala no item 159 do livro dos médiuns, onde ela atesta que todos nós somos médiuns, de maior ou menor escala ou sensibilidade, Agora, a manifestação, depende da organização mais ou menos sensitiva. Então, Kardec, todo mundo é médium, mas existe, devido à nossa organização física, porque nós somos médiuns através da reencarnação de um corpo físico, depende desse grau de sensibilidade que nós podemos ser ou não instrumentos dos espíritos. E a gente vai ver um esquema aqui, que Kardec coloca até lá no coletâneo de preces espíritas, preces gerais para os médiuns. Então ele nos dá aqui, para conhecer o mundo invisível, descobrir os segredos da natureza, otorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Então, nosso meio de comunicação com o mundo físico é o corpo. O espírito faz parte lá da Trindade, do Deus, Espírito e Matéria. A matéria é justamente que nos favorece isso. E alguns instrumentos que nós não conseguimos captar pelos nossos sentidos, que é a nossa maneira de ler e perceber o mundo, os 5 sentidos. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu um mundo infinitamente pequenos. Então, citou alguns aparelhos que vêm nos favorecer a percepção de mundo. E ele coloca que para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade, que é mais um instrumento da nossa relação com o mundo corporal, entre o plano da vida, atendendo ao objetivo reencarnatório, ou objetivo da doutrina espírita, de onde viemos, para onde vamos e a nossa relação. Então, tudo nos favorece essa relação com o mundo corporal, pelo menos enquanto aqui estamos. A mediunidade, ela se estende também para planos mais altos. Não sei se vocês conhecem esse livro, Diversidade dos Carismas, do Hermínio Correia de Miranda. Conhece? É um livro muito interessante, que é uma pesquisa que Hermínio faz da mediunidade, foi um grande estudioso da mediunidade. E lendo esse livro, esse esquema que nós estamos propondo aqui, não é como está no livro, é a nossa interpretação para didaticamente ficar mais fácil de trazer a ideia que Hermínio coloca da manifestação ou dessa relação ou dessa teoria que todos somos médiuns.
Pode passar. Aqui nós vimos uma pessoa, dá mais um toquinho só, né, que vai estar habitando a realidade 1. Que nós podemos entender a realidade 1 é essa realidade nossa, onde os nossos sentidos conseguem perceber tudo, né? Através do olhar, através dos sentidos a gente vai percebendo o mundo corpóreo, ou seja, é o que eles chamam de realidade 1. Andando um pouquinho mais para frente, ele nos traz ali a realidade 2. Nós temos uma outra realidade aqui que nós não percebemos pelos nossos sentidos, que é a realidade espiritual, ou plano espiritual, ou como eu gosto muito do termo de Eliseu e Donati, como a paraexistência. Nesse mundo real que nós vivemos, nós temos um mundo espiritual. E hoje a gente está crescendo o mundo virtual, né? Porque o mundo virtual nos dá uma ideia do que é o mundo espiritual. É uma vida paralela. Então ele coloca muito bem essa realidade 2, né, como um outro ambiente, um outro habitat que está junto a nós, mas pelos nossos sentidos, pela nossa máquina de viver na Terra, que é o corpo, pelos nossos sentidos a gente não percebe. E ele traz o seguinte, vai dar um toque aí. Aqui ele fez uma ligação, que é o que nos fala da possibilidade que nós temos de percepção desse mundo pela mediunidade, que é só pelas vias do espírito. Então nós percebemos ambientes, de alguma forma, aí que nós não somos colocados, como todos somos médiuns. Então todos percebemos de alguma forma, ou em um dado momento, né, ou em determinada situação, a gente tem uma leitura, uma ajuda desse plano paralelo, muitas vezes sem a gente identificar como tal, mas que está atuando o tempo inteiro, segundo o Livro dos Espíritos. De ordinárias nos dirige, de tão intenso que é essa presença, sem a nossa autorização, muitas vezes, entre aspas, né? A gente vai ver como autoriza, e sem às vezes a nossa identificação legítima daquilo, mas é um fenômeno natural, né, que é do ser humano, é da própria criação divina. Quando reencarnamos, nós já temos a nossa constituição, essa possibilidade, que vai ampliar de acordo com a sensibilidade que a gente chama mediúnica, ou de acordo com o sensitivo, que vai ser o médium, né? Então vamos caminhar mais um pouquinho, né? Lá. Quando há comunicação, o que acontece? Através dessa percepção dessa realidade, o médium, ali eu coloquei, me ajuda, é como se ele estivesse falando para o que o espírito estava ditando. Mas aí vem todas as mediunidades, que cada um dentro da sua tarefa, né, ou seja, do seu objetivo, vai ter a manifestação dos espíritos. Aí que é o médium propriamente dito, porque é aquele que consegue comunicar o que o espírito está necessitando, ou dizendo, ou ditando, ou escrevendo, né? Ele consegue essa comunicação traduzida para aqueles que não têm a percepção. Tanto é que cada médium tem o seu universo, a sua particularidade, o seu tipo de mediunidade, né? A sua percepção. Se tiver um médium vidente aqui, talvez um vai ver uma coisa, o outro vai perceber outra, e vai traduzir para a gente de alguma forma. Ok? Então aí a gente começa a entender o que é sintonia, né? Mediunidade e sintonia. Gente, se alguém quiser colocar alguma coisa, perguntar, falar. Gente, é interessante isso que você colocou, né? Porque às vezes o médium descreve um quadro e o outro médium descreve outro quadro, né? E muitas vezes as pessoas ficam assim, uai, mas não estão vendo a mesma coisa, não estão no mesmo ambiente. Mas as percepções, né, vêm de acordo com aquilo que é mostrado, né? Se eu sair uma ideia de Ana Paula, que é a primeira vez que vem aqui, eu vou comentar. Você viu aquele quadro do Luiz Batata? Às vezes não viu, mas eu vi. Então é assim que funciona, né? A percepção e a direção, a sintonia que o médium está dando. Aí nós já estamos entrando na sintonia. Então essa questão aí que entra o que a gente chamava de desenvolvimento mediúnico, quando a gente fala muito sobre educação mediúnica. Quem frequenta a reunião mediúnica?
Isso é importante. Então, com um número bom, viu? Porque muitas casas não vai quase ninguém frequenta reunião mediúnica. Então, a influência moral dos médiuns, no capítulo 20, fala que não tem relação nenhuma com a mediunidade, porque é uma constituição reencarnatória, podemos assim dizer, né? Daquele que vai reencarnar como médium. Mas o uso é que vai determinar. Então, as influências, ou onde eu vou estar estagiando para essas comunicações, que depende da condição moral de cada um de nós para ter acesso, né? Bom, no livro Estudando nos Domínios da Mediunidade, Estudando a Mediunidade, que é um livro que todo mundo já deve ter lido, né? Que é um livro de cabeceira para quem trabalha na mediunidade. Só uma curiosidade, isso aí, o laboratório dos domínios da mediunidade foi no Meimei. Era André Luiz observando o trabalho de Chico nessa casa que foi feita para desobsessão. Não sabia? Então é uma curiosidade. Foi lançado em 55. O Chico fundou o Meimei em 52, sob orientações dos mentores espirituais que havia necessidade desse grupo. E André Luiz lança o livro em 55. Né? Vamos lá. Então, André Luiz e os domínios da mediunidade nos colocam que não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, ou seja, de quem envia e de quem recebe, né? A inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, ou seja, há uma emissão e cada um vai ter a sua recepção, o seu alcance da mensagem, da comunicação em si. E a inteligência emissora já submetida aos limites de interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Ou seja, o espírito é que fica limitado à nossa capacidade de traduzir a mensagem como a gente viu lá na realidade de 2:3. Né? Então, por isso que a gente fala muito de desenvolvimento mediúnico, que é o desenvolvimento do próprio médium, que é uma educação que envolve vários fatores que vêm a contribuir para que ele seja uma antena mais capaz de receber as mensagens, né? Vamos lembrar o caso do Chico na plantação de alho, né? Que estava lá e o Cruz de Souza queria dar um empoião para ele, não estava entendendo. Vamos pôr um homem na plantação de alho para entender tudo que você está falando. Aí foi estudar bastante e acabou, né, se tornando, aliás, já tinha uma perfeição, mas já foi se aperfeiçoando tanto, que tudo que precisou de acrescentar, ele fez, inclusive estudar português, com aulas particulares, estudar inglês, né? Porque ali faz parte do crescimento do médium, da capacidade de trabalhar com os espíritos. Bom, em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Então aqui, André Luiz nos dá através do instrutor Aulus, né, nos dá uma percepção ou uma diretriz do que, como se funciona. Então é um agente, o recipiente, espírito e médium. A questão do pensamento é que vai determinar a condição do médium receber. Então, você estava falando às vezes na reunião mediúnica, por isso que nós ficamos em dúvida em certas comunicações, porque o estilo é do médium, os limites é dele, o conhecimento tem que estar com ele para ele poder traduzir aquilo de alguma forma. Então, é uma junção, né? Então, é uma interpretação para traduzir para aqueles que não estão percebendo o Espírito, a mensagem que o Espírito quer oferecer. Em todo o mecanismo é o mesmo, né? Então, em Espiritismo, sintonia é a identidade vibratória das emissões mentais de dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados. Porque nós não deixamos de ser espírito porque estamos no corpo físico, né? Tanto é que essa linguagem do pensamento, segundo Emmanuel, é a linguagem do futuro. Nós falamos hoje pelo
temos como comunicar. Os espíritos comunicam pelo pensamento, os espíritos superiores, né? Qual que é o nosso trabalho na reunião mediúnica de desobsessão? É a dificuldade que os espíritos têm de comunicar sem o corpo físico. Aí nós emprestamos as nossas faculdades, né? Que tem possibilidade de tradução em termos vibratórios, que conseguimos traduzir na mediunidade o que o espírito necessita. Então, muitas vezes, é essa a tarefa da desobsessão, ou da reunião mediúnica. E vamos ter a outra mediunidade, que é através dos mentores espirituais que nos trazem essas orientações, né? E o preparo tem que ser bem mais intenso. Então, é essa identidade, né, vibratória. O que seria identidade vibratória? Nós temos que guardar essa palavra. Vamos passar. Então, aqui só para a gente orientar, como fala muito em pensamentos, nós temos, né, segundo até esse Eliseu Ivanati, eu gosto muito da classificação dele, pensamentos glorificados, pensamentos racionalizados e pensamentos inferiores. São as faixas vibratórias resumidas que nós vibramos, nós pensamos. Então, os glorificados é fácil de identificar, né? E talvez nem aqui estejamos com eles. Nós estamos mais racionalizados do que glorificados, né? É a hora que realmente há uma elevação espiritual, onde a gente tenha mais comunhão com um plano mais superior. Os racionalizados fazem parte da nossa administração terrena, né? Dos estudos, do trabalho, dos compromissos, enfim, da nossa vida na Terra. Então, nós gastamos um bom tempo do nosso dia com pensamentos racionalizados. Por isso que Jesus manda dar uma recolhida quando for orar para a gente sair dessa faixa para penetrar. Os inferiores, nós vamos acreditar que eles vêm de vez em quando na nossa mente. Aqueles momentos de raiva, de dificuldade, trânsito apertado, né? Aquela pessoa chata, todos nos remetem com faixas diferentes. Quem dera se nós vibrássemos em faixas glorificadas o tempo todo. Maledicência. Qualquer atividade de cunho inferior, né, nos faz gerar pensamento inferior. E por causa disso nós deixamos de sintonizar, de sermos médiuns, de estar sintonizado com os espíritos? Não, tem espírito de todo tipo. Podemos escolher quem será nossas companhias, segundo Paulo nos fala, né? És responsável pela número de testemunhas que te acompanham, devido a essa posição. Então, o pensamento, gente, né, nós temos aí várias obras que vêm nos aplicar a força do pensamento, como o pensamento de vida de Emmanuel, que mostra os gabinetes todos. Nós vamos ter lá no mundo maior a casa mental, nos dando as divisões, né, de atuação nossa de acordo com esses pensamentos. Ele coloca os racionalizados no sótão, o presente a casa e o porão passado, né? Então, muita coisa inferior vem do nosso passado, quer jogar no presente, nós com uma força danada para buscar algo superior e trazer para o presente também, e administrar a nossa casa, que é a vida atual, né? É assim que André Luiz nos coloca no mundo maior. Bom, então vamos entender o que é vibração, né? Dos mecanismos da mediunidade, André Luiz nos coloca o seguinte: quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório que se exprime. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente podemos recolher informações pelas vias do Espírito. Ou seja, mais ou menos
Kardec fala lá na coletânea de preces. Eu gostei muito da palavra por enquanto, porque aí está a função da ciência. Não nos deu a mediunidade, não deu os aparelhos, né? O esforço da ciência é justamente registrar essas ondas, né? Através do tempo de estudo de cada um. Então, é por aí que a questão do espírito será definitivamente descoberta ou atestada pela ciência, porque essas vibrações elas se encontram, porque no aparelho, se eu ligar um ar-condicionado, eu vou ter vibrações de frio, se eu passar por uma outra temperatura, vem de calor, né? Ligo um rádio, tem ondas sonoras, enfim, a ciência ela já trabalha muito bem com essas realidades, mas toda de cunho material. Então a gente aguarda esse esforço da ciência e da evolução para esse registro de cunho espiritual, que são pelas vias, hoje nós temos pelas vias do espírito, que é a mediunidade, que nos possibilita esse registro. E aqui coloca o cérebro, né? E como eu falei que o corpo é a máquina de viver na Terra, ela é comandada pelo cérebro, ou seja, os nossos processamentos, né? Então André Luiz coloca ali, se a gente for observar, o cérebro ele tem uma capacidade muito grande e avançada, mais do que os aparelhos que são estudados, né? De geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação, desassimilação da energia mental. Então eu acho que é uma tarefa para todos nós o estudo da energia mental, que eu acho que ainda é pouco estudada, que é que permite toda esse processamento. E na nossa máquina, né, ela tem o cérebro tem essa capacidade, isso aí já é determinado e observado pela ciência, mas dentro das energias materiais, não das espirituais. Mas na mediunidade, qual que é a definição da mediunidade? É uma sensibilidade nervosa, segundo André Luiz. Então ela faz parte dessa cadeia, né? Porque a máquina física é que registra através do campo mental, né? Calma aí, tá tranquilo? Ninguém falou nada? Então vamos embora. Até 9, né? Até as 9. 9h15 pode ser, porque começou depois fica à vontade. Então vai até a hora que acabar. Bom, então esta é uma característica dos fluidos que se expressam como matéria grosseira ou eterizada. O movimento vibratório é representado por uma onda que possui um comprimento e uma frequência peculiares para o tipo de fluido que deu origem. Ora, o nosso fluido, qual que é o nosso fluido da matéria-prima? Fluido cósmico universal. É a origem de toda a força material. E aqui ele fala que pode ser, né, eterizado, né, ou outro tipo de fluido. André Luiz nos explica o seguinte, que uma onda é uma forma de ressurreição da energia, ou seja, o movimento é energia. O fluido cósmico universal é a matéria-prima divina. Nós recebemos o fluido cósmico universal e através do nosso pensamento é que nós geramos essa energia mental, que nós damos o que? Impulso a essa matéria oferecida por nosso Pai Maior. Então tudo na Terra são 3 elementos: Deus, imutável, Espírito, nós estamos entendendo aos poucos, e matéria. Então essa movimentação ela se torna material devido à sua origem eterizada no fluido cósmico que transforma em matéria. Então nós, através do nosso pensamento, nós damos um impulso a esse fluido cósmico universal que está na sua forma primitiva. De onde que vem os fluidos cósmicos universal para a gente? De onde que vem?
Deus. Está em tudo. Mas nós já recebemos o cósmico universal, segundo os espíritos superiores, vem do Sol, que é o nosso astro-rei. Onde não há Sol, não há vida no nosso tipo de matéria. O Sol, ele tem essa função de poder dizer assim, planetária para nós, né? Para a nossa galáxia, não sei os outros mundos, mas pelo nosso, nós não podemos viver sem o Sol. Então, por isso que o Sol tem uma importância muito grande nesse sentido, e o pensamento é que vai dar essa formação de onda. Então, o fluido cósmico está aí, distribuído. Pelo meu pensamento, eu vou impulsionar ele pelo lado bom ou pelo lado negativo, de acordo com o pensamento em que a gente emitir. Então, é frequência mental. E aí tem o comprimento dessa vibração. Onde ela alcança? Se eu faço uma prece com ódio, ela alcança o quê? Nada. Ela fica aqui, ela não vai buscar os sinos mais elevados. Né? Então, de acordo, por isso que a gente fala, vamos elevar os nossos pensamentos, para formar uma onda mais comprida, que chega aos mentores. E o que eles falam? Quando vocês fazem esse esforço para subir, nós fazemos um esforçozinho para chegar até, para captar, para estender a mão lá embaixo. Né? Então, por isso que a questão de espiritualidade, ela está muito ligada a essa postura espiritual que nós temos, né, enquanto encarnado, para que nós podemos, então, entender a sintonia. Onde que está a minha sintonia? Onde está meu pensamento? Né? Onde está o vosso tesouro? Aí está a sua coração. Né? Então, é através de um dado científico para a gente. Né? Então, e a vibração, ela tem também o quê? O ciclo dela. Se eu mandar uma ruim, você pode devolver ela, você não recebe, você não está na frequência. Por isso que Jesus falava que, quando entrares na cidade, diga: a paz seja convosco. Se forem dignos da vossa paz, a paz ficará com eles, mas se não, ela volta para você. Então não deseja mal para ninguém. E sacode a poeira da sandália, não levar nada. Então é muito importante essa questão da nossa sintonia, como nós sintonizamos. Em sua origem, os pensamentos são neutros, mas recebem o tom vibratório dos sentimentos que lhe dão um colorido específico. Então eu posso ter mesmo pensamento, ele é embutido de um sentimento, não é? Ninguém pensa sem sentir alguma coisa. Tanto é que a Igreja Católica já falava nesse pequeno pensamentos, palavras e obras, porque tem o mesmo significado. A origem, né? A origem é do pensamento. Então, e o tom vibratório? Aí que a gente vai entender a questão da aura psíquica. De acordo com os nossos pensamentos, de acordo com o nosso momento, a aura psíquica vai revelar em que situação que nós estamos em termos vibratórios. Porque cada faixa mental, até chegar à luminosidade, das trevas à luminosidade, eu vou estar emitindo pensamentos, né? Os racionalizados têm a cor, o inferior é negro, o superior vai até chegar ao branco, enfim. Cada posição mental define a cor. E não só isso, também as vibrações, né, que vêm da alimentação, do estado físico, né, de doenças que desarmoniza a aura psíquica também, que desarmoniza pelo espírito. Tem o duplo etéreo, são situações que é mais difícil a gente falar tão rápido, né? Mas, quer dizer, nós vivemos num feixe de energia. E o pensamento é o que conduz. Os antigos diziam, mente sã, corrupção. Porque estabelece esse equilíbrio, né, das forças espirituais com as forças materiais. Que é a alma espiritual dos seres. Esse aqui é o Luiz Sérgio. Vocês já leram algum livro do Luiz Sérgio? Tem um livro que chama O Mundo que Encontrei.
Já nunca leu, não? Luiz Sérgio é o primeiro dele, eu nunca encontrei um jovem, que ele, ao chegar no plano espiritual, ele não conhecia nada. Ao aproximar da médium, que era a prima dele, ele viu essas questões todas, e ele ficou admirado e quis estudar. Então, as energias que ele via com os olhos espirituais, na aproximação espiritual que ele tinha com a prima dele, é que fez ele fazer esse estudo, e ele fala isso, né? A terra, porém, não é luminosa, mas o espírito via essa luminosidade, essa energia vibrante nos espíritos, né? E então, ele fala, em volta dele há entes também que emite luz, é a aura espiritual dos seres. A emissão de luz, sua intensidade e frequência vão depender da qualidade do espírito. Então, ele, com os olhos espirituais, ele viu essa aproximação da mente, tá? Sintonia. E ele, no capítulo, ele explica que nós temos o quê? Uma simbiose de um do outro. Na aula, o que ele fala? Nós somos uma túnica de força eletromagnética. Eu acho que isso ninguém duvida mais, que é o que a ciência atesta. E nós me acrescentamos o espírito com energia maior ainda, fora da ciência, né? Acrescenta. Então tem o poder de auto-exteriorização, que a gente viu os poderes mentais do cérebro, né? Para processar isso. Atua sobre todos, eu estou atuando sobre todos e recolho também de todas essas vibrações. E eu crio relações de simpatia. Então eu vou criando afinidade. Dependendo da minha vibração, eu crio essa afinidade através dessa emissão da aura psíquica, que é uma energia radiante que nos impulsiona a atrair ou repulsar, enviar, receber. A sintonia está nesse processo aqui, da união, né, espiritual através da aura psíquica. E nós vamos ver que na mediunidade, né, através do perispírito, que vai dar a sensibilidade nervosa, permite a comunicação através do perispírito a perispírito, transmitindo a ideia, como naquele esquema que a gente mostrou. Ficou claro isso aí? Né? Essa energia que nos envolve, né, criada pelo pensamento, ela não é apenas eletromagnética. Eletromagnética são as energias materiais. Ela é muito eletromagnética, ela vem também com conteúdo mental. Sim. É o conjunto de tudo, né? Tanto é que a gente chama de energia mental, né? Bom, aqui nós vamos pensar num ato mediúnico dentro desses conceitos que nós estudamos, né? Bom, o que é um ato mediúnico? É o momento em que o espírito comunicante, o médium, se funde na unidade psíquico-afetiva. Não é só uma coisa mental, tem afetividade, tanto é que é um trabalho de amor, né? O espírito aproxima do médium e envolve nas vibrações espirituais, ou seja, na situação que ele está. Essas vibrações irradiam-se no seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium, perispírito. Então há uma irradiação, né, do espírito comunicante através do seu perispírito, que é captada pelo perispírito do médium e é traduzido na mediunidade que aquele médium tem a condição de trazer a manifestação do espírito, de trazer o recado. Bom, do lado lá, não sei se está dando para ler, está meio escuro. Cada um assimila um pouco do outro. Ou seja, já que há essa união, essa fusão, essa aproximação, não pouco vai importar, qualquer ideia, que aquele espírito absorva o melhor para que ele se recupere. Não quer dizer que o outro vai ficar com o pior, mas ele assimila, né? Em via de mão dupla. A doutrinação se dá então não apenas através da argumentação, mas também através da emanação fluídica.
Então, muitas vezes a gente acha que é o que a gente está falando com o espírito está valendo mais do que ele está sentindo. Ele tem uma abstração psicoafetiva. Então, por isso que é um trabalho de amor, de caridade, de acolhimento, de fraternidade, uma sessão mediúnica, né? E ali falando de mão dupla, um assimila do outro. O que vocês acham disso? Né? Quem trabalha na mediunidade? Tudo a troca, né? Vocês sentem essas vibrações dos espíritos? Então é muito intensa devido a esse mecanismo, né? Quando o espírito é muito no sentido assim, trazendo as dificuldades, a gente sente aquele impacto vibratório pesado. Quando vem um espírito assim, de alto imperador moral, a gente sente aquela beleza. Então a gente acaba absorvendo também essas energias. Porque ele disse que quando é um espírito em alto sofrimento, sente o impacto da energia mais tensa, né? E quando é um espírito superior, sente a leveza daqueles coisas que são mais que intendenciados. Muitos médicos até a emoção de ficar chorando, né? Até que se volta à realidade, né? Bom, é isso mesmo. Vamos ver então o mecanismo aqui. Aqui, gente, é uma figuração disso que a gente está falando, né? Ali no meio, 3 gordinhos igual eu, o perispírito e o corpo. Então, no meio é o perispírito do médium, que vai receber o quê? As vibrações, a ideia da entidade comunicante, né? E vai traduzir, vai enviar para a sua máquina física, através do cérebro, que é onde reside a mediunidade, uma força nervosa, podemos assim classificar, né? E vai ter a manifestação da psicofonia, da psicografia, enfim, do tipo de mediunidade que for abordado. Então, para que a gente possa entender os mecanismos das comunicações, sintonia é a identificação, como a gente viu naquele esquema inicial. Eu posso identificar os espíritos, né, através da percepção, através da mediunidade, mas não quer dizer que eu vou apassivar ao espírito, ou seja, eu vou ceder às solicitações daquele espírito. Daí que vem o chamado educação mediúnica, o equilíbrio do médium, saber lidar com essa antena que fica ligada. Ela não fica desligada, né? Mas ela pode ser afastada, né? Por quê? Só há a ressonância, que é o efeito da sintonia. A emissão de uma onda encontra ressonância no campo vibratório equivalente. Por isso, gente, que nos casos obsessivos, Kardec dá a responsabilidade para a gente. O espírito encontra ressonância, ele encontra resposta na ação que ele está tendo. Por isso que o trabalho da desobsessão é um trabalho de transformação moral. O espírito pode ser, através de uma reunião, ser ajudado, porque ele também precisa dessa transformação, né? Muitas vezes ele pode transformar até o primeiro, que estava obsidiado, se tiver mais aceitação do que o próprio, né? Mas é por causa dessa responsabilidade. Há uma ressonância, por isso que a nossa vigilância, né? Jesus fala, vigiai e orai. Pode chamar. Não, aquela percepção poxa. Não, porque isso não vale só para espírito e encarnado, isso vale para encarnado e encarnado também. Mesma coisa, tanto é que a mediunidade é do espírito. É que a gente fica pensando só nos espíritos, mas nos nossos relacionamentos, quando nós reagimos de uma forma equivalente com a agressividade, por exemplo, do outro agiu conosco, é porque encontrou ressonância em nós. A reencarnação, eu falo, né? Quando não quer, dois não brigam. Agora, aqueles que nos conhecem, sacam o pior da gente. Então sempre encontra a resposta ruim. Porque procura. Eu falo muito isso. Tem pessoas que você pode olhar, tem pessoas que tiram o que a gente tem de pior. Você acha que está bem, aquela pessoa consegue falar, fulano tira do sério, porque nos conhece. Então a nossa resposta não é boa. Aí é o estímulo, entendeu? A reencarnação, por isso nós criamos. Na reencarnação nós temos antipatias e simpatias. Quando o espírito a gente fala muito dessas antipatias, não, mas sente.
Porque elas existem, então além dos fluidos, não tem como você não sentir. Então a afinidade ela vem através disso. E a reencarnação, nós temos muitas vezes esses encontros necessários para criar a paz e a harmonia. Pois não. Você está falando da sintonia como identificação vibratória, né? Eu lembro na experiência com a mediunidade que alguns médiuns ficavam se questionando. Eu só recebo manifestações de espíritos bastante endurecidos. Você fala, aí eu começo a falar, porque eu sou endurecido também? Olha o questionamento. E por quê? Porque fala assim, ó, tem que ter uma identificação entre o médium tem a intimidade com o espírito lá. Mas você citou a Universidade dos Carismas, né? E o Emílio Miranda fala lá que exatamente essa ideia que a gente tem de se concentrar é equivocada no sentido assim, o médium tem que estar com a mente livre. Por quê? Porque aí fica muito mais fácil que o seu mentor faça a identificação vibratória, permitindo que aquele espírito possa se manifestar. Sim. Porque se você estiver com a mente fixada em algum outro ponto, você vai impedir essa identificação vibratória. Então, não existe uma correspondência de dizer assim, recebo só mentor espiritual elevado, sou elevado também, não. Só recebo espírito endurecido, porque eu sou endurecido também. Nós temos cada uma dessas coisas dentro da intimidade. Mas o fato um médium melhor preparado, ele vai poder ajudar mais espíritos que estão em dificuldade maior. Na verdade é porque raros de nós somos missionários, nós estamos aqui em prova de expiações. E também os problemas da reunião mediúnica são muito oriundos aos nossos problemas da Terra. Nos ajuda até a aprender a resolver os nossos. Então a nossa faixa vibratória não é tão distante não. A gente está em uma proposta de estar ali melhor para nos guiar. Mas veja as manifestações dos problemas que os espíritos enfrentam, são às vezes os mesmos que nós estamos vivendo. Então, a mediunidade, a gente vem como um aprendizado, então a gente fica muito superior. Quantas vezes a gente aprende como espírito sofredor, né? E a sintonia é essa mesmo. Agora, naquele momento, você falou bem, eu estou com minha mente vazia dos meus pensamentos para que ele possa me enviar deles. E calar as próprias ideias, porque tem muitos que estão brigando com o espírito. Né? Fica em discussão mental com o espírito. Aí não há produtividade, porque não tem um benefício. Porque essa aproximação do espírito, ela gera uma coisa chamada choque anímico. Você já deve ter visto falar. E no livro Instruções Psicofônicas, através de Chico, fala o seguinte, que os espíritos manifestam como se fosse uma pilha ressecada. Eles não têm condições de manifestar nenhuma das suas emoções. Então, naquela aproximação do médium, das vibrações que está do médium, que ele consegue, é como se ele tivesse encarnado, nem que seja por instantes. Aí ele consegue manifestar. Tem relatos de falar que ele só queria chorar. E nessa aproximação ele chorou como há muito ele não chorava. Aí ele limpou a alma, o espírito. Então o choque anímico dá esse benefício de vibrações físicas que o espírito ainda necessita, porque não escuta a voz maviosa dos espíritos superiores. Nem vê. Porque o perispírito é grosseiro. Então, às vezes, ele escuta a voz daquele que está doutrinando ou esclarecendo. Ele sente como se estivesse no corpo físico, não é incorporação de estar agarrado, mas mentalmente, vibratoriamente, ele está no corpo, ele tem um corpo. Tem uns que até assustam. Mas esse corpo não é meu. Tanto é que na doutrinação, você não chamar o espírito de, se você não identificar se é uma mulher, você fica esperando ele dar o tom. Porque tem hora que a gente engana. Acha que o médium é homem, o espírito é homem, às vezes não é. Ou vice-versa. Porque a sensação dele ali é um momento em que ele está como se tivesse encarnado.
Por isso que muitos manifestam nem sabem que morreu, acham que está conversando normalmente. Estranha o lugar, estranha o povo. Ele conseguiu ver. O perispírito está muito denso. Então o trabalho também, por isso que ele é necessário. Nós somos esses instrumentos. Então, assim, poucos, né, de nós que estamos numa condição de estar recebendo esses... por isso que Chico escreveu mais de 500, porque são poucos que têm essa sintonia, né, e essa passividade para que os espíritos possam nos instruir. Óbvio que na casa, né, tem aqueles que têm, a gente fala muito do mentor, porque não é só o mentor elevado que está numa casa espírita, não é? Ali existem trabalhadores como nós, que são fichados em trabalho de aprendizado e de redenção também. Eu não vejo lá nos domínios da mediunidade, quando o Gabriel chega, ele chega com mais 50. Era um séquito que entrava na casa, cada um com uma função, tinha até do guarda lá para não deixar ninguém entrar. Então nós temos auxílio e nós também estamos nessa equipe, né? E por isso que Emmanuel nos fala no Seara dos Médiuns, né? Pequeninos, mas importantes. Porque é esse trabalho, esse choque anímico é que dá vida ao espírito, que ele consegue falar, ele consegue fazer sua cartaz, ele consegue escutar, ele consegue xingar. Por isso que às vezes o espírito nem na primeira vez ele vai conseguir, é só desabafo. Ou estão cansados, estão andando há muito tempo e não encontram pouso, ou estão com fome. É a sensação física. E o choque anímico é essa maravilha que a mediunidade oferece para o espírito, né? Dele ressurgir da vida. É como se ele tomasse aquele corpo, mas que é só em vibrações, e conseguisse achar sua identidade. Aí sim, a partir daí, começa a ter orientação. Depois, quem vai concluir os trabalhos é o plano espiritual, que vai ser encaminhado. Ali é só um pronto-socorro. Ok? Bom, voltando a André Luiz, achando-se a mente na base de todas as manifestações, é imprescindível enriquecer o pensamento incorporando os tesouros morais e culturais, os mundos que possibilitam fixar na luz. Essa é para a nossa mediunidade do dia a dia, a mediunidade chamada natural. Quanto mais tesouros eu incorporar na minha mente, no meu coração, mais sintonizar com o alto eu vou estar, né, com o espírito de ordem superior. Procederam acertadamente aqueles que compararam o nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Aquela questão da aura psíquica, nós estamos enviando e estamos recebendo. E a matéria mental é uma matéria que a ciência precisa estudar em breve tempo, se Deus quiser, porque faz parte da vida nossa, né? Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou impulsionam a jornada para frente. A questão evolutiva, né? Através dessa movimentação do pensamento é que nós vamos tendo ascensão espiritual. Por isso que os patrimônios, né, que eles falam ali, culturais, os tesouros morais e culturais, é que nos possibilitam elevar esse pensamento. Porque se eu não tenho essa estrutura, essa base, como que eu vou impulsionar se eu desconheço? Né? Então, por isso que cada um de nós nós vivemos no mesmo planeta, né? Temos uma estatura espiritual individual, pode ser próxima, os próximos procuram se unir, como nós estamos fazendo aqui, né? Nós temos essa proximidade, estamos aqui juntos, como outros grupos vão se reunir lá, como diria Chico, né? Tem os bons e os menos bons, os ótimos, todo mundo está no caminho, não tem como sair fora ali. Bom, gente, como a gente fala muito em médio sensitivo, a questão da sintonia, está lá no livro dos médios, eu gosto muito de citar esses médiums, que às vezes a gente fala muito de psicografia, psicofonia, vidência,
audiência, né? E esse tipo de médiuns, ele às vezes enquadra na mediunidade natural, mas podem ser muito bem utilizados pela espiritualidade e às vezes num trabalho mediúnico. Então, médiuns inspirados são aqueles que recebem pensamentos sugeridos pelos espíritos, muitas vezes a sua revelia, seja para atos comuns da vida, seja para grandes trabalhos na inteligência. Porque aí são aqueles médicos que muitas vezes acham que a ideia é própria, né? Mas existe uma força superior que está ali atuando e impulsionando para que se realize, né? Esse é inspirado. O inspirado tem uma diferença do intuitivo, que nós vamos ver. É uma variação da intuição, segundo Kardec, né? Os médios inspirados. Mas a inspiração, ela vem e resgata um sentimento, um conhecimento que a pessoa tem, que ele engrandece. Por exemplo, um compositor, né? Uma música, tem os conhecimentos básicos, às vezes tem tanto é que fala, que ele estava inspirado. Quando a gente faz uma prece diferente, e os Espíritos nos ajudam mais, você estava inspirado hoje. Quando a gente fala alguma coisa que vem de uma vez, é inspiração, né? Médios de pressentimentos, pessoas em certas circunstâncias têm uma vaga intuição das coisas futuras comuns. É aquela intuição de mãe. Não vai não, meu filho. Eu estava vendo o filme Joelma, né, uma sobrevivente, o repórter perguntou para ela assim, você não teve uma ideia de não vir trabalhar aquele dia? Ela falou, eu não tive, mas a minha mãe teve. Falou, não vai hoje não, minha filha, fica aqui comigo, vamos fazer um almoço. Mas ela foi trabalhar, mas salvou, né? Ela já estava tão prevenida que ela salvou. Então, quer dizer, o pressentimento, ele pode estar atuando uma pessoa que está numa sintonia boa com a espiritualidade para ser utilizado para evitar o mal. O outro, proféticos, né? Variedade de médios inspirados ou de pressentimentos é um grau maior. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão que os médios de pressentimentos a revelação de coisas futuras de interesse geral. É o que Kardec trata também, chamada presciência. Então, aquele que tem a coisa mais concreta do caminho que está seguindo. O Chico, no Pinga Fogo, teve muita coisa disso, né? Que até hoje é estudado, coisas que ele falou lá, que nós estamos ainda acompanhando os acontecimentos, não é isso? Médios intuitivos é a faculdade de receber, discernir ou pressentir coisas independentemente de raciocínio ou análise. É meio confusa essa explicação de Kardec, eu acho. Mas o nosso entendimento é o seguinte, o que é? Nós construímos o nosso pensamento e o raciocínio. Vamos supor, eu vou tirar essa cadeira daqui porque ela pode machucar o pé do nosso colega. Eu raciocinei e tive uma ação. Eu posso simplesmente pegar essa cadeira e tirar daqui, que ela iria machucar. Ou posso estou fazendo a estudo aqui e me vem uma ideia, como veio várias, que eu não tinha pensado antes, mas que vem. Então, quer dizer, é o discernir e pressentir coisas independentemente do raciocínio e análise. Então, são coisas, são patrimônios que cada um de nós tem, que é acionado pelos Espíritos. Inclusive, eles nos explicam o seguinte, que muitas vezes nós temos uma bagagem que a gente ganha durante o sono, que é acionada para uma forma intuitiva em determinado momento. Você tem como ideia que você não teve imediata, mas às vezes aquela ideia, né, foi trabalhada durante o sono, durante a leitura de um livro, que aquilo vem de forma intuitiva. Então, é estímulo de algo que a pessoa já tem, mas que passa pelo cérebro, mas não é construído na hora pelo cérebro. Você pode compreender? É o que eu compreendi de Kardec. Se não tiver mais coisa, pode falar. Aqui, gente, em 7 de março de 57, lá no Nenê, começou uma série de mensagens em comemoração ao centenário do Espiritismo, em 1957.
Essa é de uma obra que nós encontramos 88 mensagens inéditas que foram feitas no Meimei e que nós tivemos a felicidade de encontrar em 2012 e lançamos um livro chamado Registros Imortais, com o resgate histórico do Meimei, que foi o trabalho mais íntimo do Chico no Entendeu Povo, e o terceiro livro, que é o Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além, e nós lançamos esse em 2013, chamado Instruções Psicofônicas. E tem 4 mensagens a pedido de Emmanuel, desse Espírito Barros de Fournier, que é um trabalhador espírita que atuou na cidade do Rio de Janeiro. Então ele fala sobre a mediunidade para nós. Para os espíritas desencarnados, a mediunidade é um problema dos mais aflitivos no santuário de princípios que empenhamos a nossa fé. Sabemos que a mediunidade não é espiritismo. Ela surge dentro da nova revelação, assim como em medicina dispomos do veículo para o remédio. Olha que definição bonita, né? Porque a gente vê muitos espíritos, a doutrina espírita é a reforma íntima, não é? A mediunidade ela nos auxilia na reforma íntima. Aí ele coloca ela até como um remédio, né? O veículo para o remédio. O remédio é Jesus, né? E ele fala o seguinte, pode passar. É imprescindível acordar os companheiros da mediunidade para a obra do bem incondicional, a fim de que nós estejamos imobilizando a ação dos instrutores do alto, abnegados e vigilantes na renúncia e na caridade em benefício do mundo. Aqui ele revela a necessidade da gente estar disponível para o trabalho mediúnico, né? A necessidade que nós ainda temos no mundo de expiações e provas é muito grande, né? Porque muitos de nós já queremos comportar como se estivesse na regeneração, ainda está longe. E os dramas do mundo de expiações e provas são intensos. Por isso que a reunião, né, mediúnica de assistência a nós, quando desencarnamos, eu falo para esse colega, será que eu vou achar um lugar para o meu dedo? Tá? Porque não é fácil, devido à nossa condição planetária. Então, por isso que aqui ele fala, talvez a gente está imobilizando o trabalho dos mentores espirituais pela nossa falta de caridade e abnegação ao trabalho mediúnico. E eu sempre que eu tenho oportunidade, a gente recebe muitas caravanas, eu pergunto, são poucas pessoas que participam de uma caravana de 60 pessoas, se você tem 3, 4, é muito que dedica a mediunidade. As casas espíritas, eu sempre falo, tem que preparar para auxiliar novos médiuns que chegam a casa, né? Para que o trabalho intensifique. E para esse momento da transição planetária, não é só tecnologia e inteligência, não. Né? Nós precisamos ainda do socorro espiritual. Mediunidade é caridade. É caridade. Por isso que falou que ela tem que ser gratuita, né? Gente, então é isso aí, né? Como diz Paulo em Hebreus, portanto nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com a paciência a carreira que está proposta. Isso aí está em Paulo, né? Nos incentivando a tarefa, e sabemos nós que a dificuldade ainda rodeia muito o nosso planeta devido à própria questão planetária de ser um mundo de expiações e provas. Para promover precisa de passar no teste, né? É isso aí, gente. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta eu souber responder, foi até 9h15. Eu parei uma hora. Mas, gente, obrigado por nos ouvir, obrigado pelo convite, viu? Bom trabalho para vocês, que Jesus abençoe essa casa, que vocês continuem firmes aí nos propósitos. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.